Olá pessoal, bem, vamos agora prosseguir com mais uma lista de exercícios da nossa disciplina de Lógica e Matemática. Já estamos, já vimos várias listas, umas duas ou três listas que tratam do assunto demonstrações. Agora nós vamos ver uma lista que trata de de dois tipos de demonstração que são bem específicos. São as chamadas demonstração condicional e a demonstração por absurdo. Em sala de aula foi dito para vocês que a demonstração condicional ela exige que a conclusão de um argumento, pelo menos os exemplos que a gente fez, né, e a literatura que a gente consultou, mostravam que para a gente empregar a demonstração condicional é necessário que a conclusão do argumento ou do sequente seja uma condicional, certo? Bem, vimos também a demonstração por absurdo, que é aquela demonstração em que nós buscamos encontrar uma contradição. Na demonstração por absurdo, é importante lembrar que inicialmente nós negamos a conclusão e depois prosseguimos como uma demonstração convencional, demonstração direta, né? Até que a gente encontre a situação de contradição, ou seja, uma determinada variável proposicional e a sua negação. A partir daí nós podemos utilizar, uma vez encontrada essa condição, nós podemos utilizar a regra da conjunção e assim construir uma contradição φ não φ, φ conjunção não φ, ok? Então vamos à nossa lista propriamente dita, que a gente possa... Opa! Agora sim, deu certo. Eu tinha esquecido de fazer uma pequena configuração aqui na gravação. Mas vamos lá. Então, lista 7 da aula de demonstração condicional e por absurdo. Nessa lista, observemos o seguinte. Nossa primeira questão, nós iremos utilizar a regra DC, também conhecida como regra da condicional ou demonstração condicional, para mostrar que são válidos os seguintes argumentos. Então, nós começamos observando aqui um argumento construído na forma de um sequente, certo? Então, nós temos aqui duas premissas, temos aqui a nossa condicional. Observe que a nossa condicional, aliás, a nossa conclusão é uma condicional, certo? E aí, o que é que nós iremos fazer? Bom, preste atenção que é algo bastante simples. Bem, nós temos aqui as nossas premissas, né, que já foram colocadas aqui no sequente, e o antecedente dessa condicional, ele aparece aqui na linha 3 como uma hipótese para a demonstração condicional. Em algumas literaturas, alguns autores costumam chamar de hipótese assumida ou premissa assumida, certo? Em algumas literaturas, uma vez que você coloca o antecedente da condicional como uma premissa assumida e você passa a desenvolver a demonstração por dedução natural, utilizando aquelas regras tanto de inferência como regras de equivalência lógica, a nossa conclusão passa a ser o consequente daquela condicional, certo? Aqui a gente vai fazer uma pequena variação, como vocês vão poder observar aqui. Então, suponhamos que nós agora temos três premissas, né? As premissas 1 e 2 que já são do sequente, e a premissa 3 que é a nossa hipótese para a demonstração condicional. Bem, aplicamos aqui na linha 1 e na linha 3 a eliminação do ou, da disjunção, que também nós poderíamos chamar de silogismo hipotético, aqui, certo? E nós obtemos esse resultado aqui. Mas antes de aplicar o silogismo hipotético, seria necessário a gente aplicar a equivalência da dupla negação. A gente sabe que uma sentença proposicional, né, como essa, uma variável proposicional não negada, ela equivale a uma dupla negação. Bom, mas aqui vamos adiante. Bem, uma vez que a gente obteve esse resultado, utilizamos ele juntamente com a linha 2 e por meio de modus tollens chegamos a não que. Pronto.
Em algumas literaturas, né, em alguns autores e alguns livros de lógica matemática, se a gente chegar a esse resultado aqui, então significa que nós já concluímos a demonstração, certo? Uma vez que não que é o consequente da condicional, que por vez é a nossa conclusão do sequente original. Bem, porém, eu quis fazer um passo a mais, né, que eu pesquisei numa outra literatura, em que, utilizando a regra da demonstração por condicional, né, nós construímos essa condicional, que também equivale a uma regra que a gente viu em sala de aula, que é da inclusão da condicional. Inclusive, a inclusão da condicional, não sei se vocês estarão lembrados, né? Quando a gente assume uma premissa, a gente coloca uma premissa assumida, nós precisamos eliminar ela por meio de algumas regras, e uma delas é a inclusão da condicional. Então, essa daqui equivale à inclusão da condicional que a gente já viu em outros momentos em sala de aula. Nossa próxima letra, né, a letra B da primeira questão, temos também mais uma vez aqui uma condicional, e vamos realizando as demonstrações necessárias como vimos anteriormente, né? Premissa 1, premissa 2 são as premissas que nós temos já na nossa sequente, e o antecedente da nossa condicional vai aparecer aqui como hipóteses para demonstração condicional. Depois, por modos Tollens 1 e 3, nós aplicamos modos Tollens 1 e 3, obtemos o não P. Mais uma vez aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Esse Q, ele equivale a uma dupla negação de Q. Okay? Vamos lembrar sempre desse detalhe, certo? Aqui aplicamos mais uma vez a eliminação da conjunção, certo? Ok? No caso aqui da 2 e da 4, certo? E aí, por fim, obtemos esse resultado, que por sua vez também nós poderíamos parar aqui, uma vez que esse não R é o consequente da nossa condicional. Ok? Nos demais itens, eu quero apenas fazer rápidos comentários com vocês para que a gente possa ir adiante, já que não tem muito o que se discutir numa questão como essa daqui, né? Então, aqui nós temos 3 premissas. A nossa hipótese para a demonstração condicional, nesse caso, ao contrário das anteriores, é uma fórmula mais complexa, né? A negação da disjunção de P e R, né? E aqui nós aplicamos na linha 4 uma equivalência lógica, que nesse caso aqui já é a conhecida lei de De Morgan. E aí vamos prosseguindo, né? A eliminação da conjunção, temos aqui essa linha 4, né? Que seria a regra da simplificação, aqui eu chamei de eliminação da conjunção, certo? E assim vamos aplicando outras formas. Chegamos aqui na linha 10 e aí alcançamos esse resultado T, que por sua vez é o consequente da nossa condicional, que é a nossa conclusão original. Passemos adiante. Letra D, temos também um sequente com 3 premissas, né, em que a conclusão desse sequente é uma condicional, e aí mais uma vez nós assumimos o antecedente da condicional como uma premissa e passamos a desenvolver a prova. Observe que nesse caso aqui R seria a nossa nova conclusão, e ele lá adiante é que ele vai, né, aparecer para a gente, certo? Passemos adiante. Bem, na segunda questão, nós continuamos trabalhando com a demonstração condicional. Porém, observe que ao invés de utilizarmos símbolos proposicionais, como a gente tem usado tradicionalmente, nós utilizamos aqui diferenças, relações de maior que, certo? Isso vai mudar muito da sua análise? Não. É só você imaginar, né? Olhar para um x é diferente de y como sendo uma proposição, uma variável proposicional. Afinal de contas, uma relação como essa de diferença, ela vai ter um valor lógico, é verdadeiro ou falso,
certo? É uma relação como essa daqui, x é maior do que y, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. X igual a 2, y diferente de 2. Então, cada uma dessas construções aqui, né, relações de igualdade, de diferença, maior que, menor que, elas podem ser tranquilamente vistas como variáveis proposicionais, certo? Então aqui não tem muito mistério não. Então a nossa conclusão seria essa daqui. Se y é igual a 2, então x é igual a y é igual a x, ou x é igual a y. Ok? Então fazemos o mesmo procedimento, né? Separamos nossas premissas, declaramos nossa hipótese para demonstração condicional e vamos utilizando as regras de inferência ou regras de equivalência já bem conhecidas da gente. Né? Vou apenas passar aqui para que vocês possam observar qual foi a minha solução. E como eu venho dizendo em listas anteriores, verifique se a sua resposta bate com a minha, e se não bater, né, leva para a sala de aula para a gente discutir. Né? De repente eu posso ter me equivocado aqui na minha resposta, você encontrou também uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado. É interessante esse tipo de ação, né? Levar os seus resultados para a sala de aula também. Ok? Aqui é a mesma coisa. Né? Então observem aí, certo? Bem, as próximas questões nós iremos utilizar a chamada demonstração indireta, que também é a mesma coisa que demonstração por absurdo. Né? Regra daí, ou demonstração indireta, acaba sendo sinônimo de demonstração por absurdo. Bom, então, como eu havia falado para vocês, o que é que nós fazemos inicialmente quando vamos aplicar a regra DI ou a demonstração indireta ou a demonstração por absurdo, que acabam sendo sinônimos? Eu tenho aqui a nossa conclusão. Nesse caso aqui, a nossa conclusão é a negação de P. Se eu vou negar a negação de P, eu vou obter o quê? O próprio P não negado. Certo? Lembre-se daquela equivalência notável que foi muito bem explorado na sala de aula. Então, esse P não negado acaba sendo nossa hipótese para provar por contradição. Ok? Bem, então fazemos a nosso desenvolvimento. Né? No caso aqui, vamos demonstrando, certo? E a nossa, quando a gente chega nesse nosso resultado aqui, encontramos a nossa contradição, né? No caso seria não conjunção P conjunção Q, que é a contradição com essa daqui. Então a gente já poderia, né, de repente até já parar aqui a nossa contradição, mas o que é que a gente faz aqui, né? 4 e 6, né, a gente temos aqui a nossa contradição, ok? Passemos adiante. Aqui também o R, nesse caso aqui o R, ele já não está negado. Observe que para início de conversa nós negamos o R, certo? E aí a gente vai desenvolvendo a prova como outra qualquer, certo? Mesma forma. Aqui a gente não tem muito o que discutir, né, a respeito desse método, certo? Então é uma coisa bastante tranquila a demonstração por demonstração indireta, certo? E aqui mais uma vez um exercício semelhante àquele que a gente viu anteriormente, que utilizamos a demonstração condicional, né? Temos aqui uma hipótese, 2x mais 3 igual a 24, né? Se x é igual a 6, então y é igual a 4, ou 2x igual a 12, certo? Aqui tranquilamente você pode encarar isso como sendo proporções. Afinal de contas, essas igualdades elas todas contêm um valor de verdade, tanto as igualdades quanto as diferenças, correto? Aqui não tem muito o que a gente discutir também. Ok? Passar aqui para vocês analisarem o que eu fiz e tentar verificar se a solução de vocês bate com a minha. Ok? Dá pausa no vídeo, né, para verificar bem direitinho, certo? Então, dessa forma, a gente conclui aqui essa parte da nossa lista de resolução, né? Mas, como sempre, vamos ver o contexto como eu estava falando, vamos ver o contexto desse assunto no âmbito da ciência da computação. Qual é a importância
desse tipo de conteúdo, né, para a ciência da computação, certo? Vamos passar aqui o nosso textinho. Bem, gente, então, os exercícios que foram apresentados nessa lista de demonstração condicional e demonstração por absurdo, eles têm uma relevância particular para estudantes de ciência da computação, pois eles envolvem habilidades fundamentais para a sua formação em diversas áreas da disciplina. Então, alguma delas, né? O desenvolvimento do pensamento lógico, capacidade de formular demonstrações formais e validar argumentos, é algo essencial para o desenvolvimento de um raciocínio lógico estruturado, que por sua vez é a base para a resolução de problemas computacionais. Ao trabalharem com demonstrações condicional e por absurdo, vocês estudantes aprendem a analisar cenários hipotéticos e a deduzir conclusões válidas a partir de premissas, o que é diretamente aplicável à programação e à depuração de código. Ferramentas matemáticas, a fundamentação matemática e a lógica, né, também é algo muito importante. A lógica matemática, ela é um dos pilares da ciência da computação. Muitas áreas como teoria da computabilidade, inteligência artificial, verificação de software, dependem da compreensão sólida de argumentos lógicos e demonstrações formais. Exercícios como o desta lista preparam os estudantes para compreenderem e utilizarem formalismos e notações rigorosas, que são comuns em disciplinas avançadas como teoria dos autômatos, complexidade computacional e lógica de programação. O desenvolvimento de habilidades abstratas também é algo importante, né? Uma vez que, ao trabalhar com demonstrações abstratas, o estudante desenvolve a habilidade de manipular conceitos de maneira generalizada, algo extremamente útil no desenvolvimento de algoritmos e no design de sistemas complexos. A capacidade de abstração, por sua vez, permite que o programador separe detalhes específicos para focar na estrutura lógica dos problemas, o que facilita a criação de soluções eficientes. Bem, aplicabilidade em provas de correção de programas. Muitas das técnicas aprendidas com as demonstrações condicional e por absurdo são diretamente aplicáveis na prova de correção de algoritmos. Garantir que um programa ou algoritmo está correto em todas as circunstâncias exige uma forma rigorosa de raciocínio que pode ser comparada às demonstrações formais. Essa prática é essencial para áreas como engenharia de software e segurança de sistemas. Pensamento crítico e resolução de problemas. A prática de analisar argumentos e encontrar falhas em suposições ou conclusões erradas desenvolve um forte pensamento crítico essencial para a resolução de problemas no contexto da computação. A habilidade de questionar e validar hipóteses é especialmente valiosa para o estudante, né, enfrentar desafios como otimizar algoritmos, identificar bugs ou projetar sistemas distribuídos. Tomada de decisão baseadas em evidências. Em muitos dos exercícios apresentados, os estudantes são desafiados a explorar as implicações lógicas de várias premissas e a deduzir conclusões válidas. Esse processo reflete o tipo de raciocínio necessário em muitas tarefas de computação, como a tomada de decisões informadas sobre a viabilidade de projetos de software ou a escolha de estruturas de dados adequadas para um problema específico. Preparação para o estudo de lógicas não clássicas. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, nessa nossa disciplina a gente foca nas chamadas lógicas clássicas, mas existem várias outras lógicas que estão na categoria das não clássicas. Bom, finalmente, o estudo de demonstrações lógicas ele serve como preparação para o contato com lógicas não clássicas, como a lógica modal, que iremos ver uma breve introdução no futuro, e lógica fuzzy, que tem aplicações em áreas como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Os estudantes que dominam bem as lógicas clássicas estarão melhor equipados para lidar com formalismos mais avançados. Conclusão: a prática de demonstrações lógicas, no primeiro período oferece a vocês estudantes de ciência da computação uma base sólida para enfrentar os desafios técnicos e teóricos da área. O domínio dessas técnicas permite que os futuros profissionais desenvolvam soluções computacionais precisas e confiáveis, além de contribuir para a formação de um pensamento crítico, metódico e altamente analítico, que são as marcas registradas de profissionais de destaque no mercado da computação. Bom, gente, então ficamos por aqui e até a nossa próxima lista. Até mais!